Recentemente, durante uma coletiva de imprensa, o CEO da OpenAI, Sam Altman, fez declarações intrigantes sobre a evolução da inteligência artificial. Ele observou que, ao longo dos últimos anos, a inteligência dos sistemas de IA tem apresentado um aumento significativo. Em suas palavras, Altman afirmou que, de forma bastante aproximada, parece que a cada ano estamos avançando uma desvio padrão de QI. Essa afirmação, embora não tenha um respaldo científico rigoroso, reflete uma percepção comum entre os entusiastas da tecnologia sobre o progresso acelerado da IA. A ideia de usar o QI como referência para medir o progresso da IA não é nova. Influenciadores de IA nas redes sociais têm aplicado testes de QI em diferentes modelos e ranqueado os resultados. No entanto, diversos especialistas alertam que o QI pode ser uma medida inadequada e até enganosa para avaliar as capacidades dos modelos de IA. A pesquisadora Sandra Wachter, que estuda tecnologia e regulação na Universidade de Oxford, destacou que é muito tentador usar as mesmas medidas que utilizamos para humanos para descrever as capacidades ou o progresso da IA, mas isso é como comparar maçãs com laranjas. Durante suas declarações, Altman equiparou o QI à inteligência. Mas é importante lembrar que os testes de QI são medidas relativas, não objetivas. Embora haja um consenso de que o QI pode ser um teste razoável para lógica e raciocínio abstrato, ele não captura a inteligência prática, que envolve a capacidade de fazer as coisas funcionarem. A pesquisadora Wachter enfatizou que o QI é uma ferramenta para medir as capacidades humanas, mas não pode ser utilizada para descrever as capacidades da IA. Ela fez uma analogia interessante, afirmando que um carro é mais rápido que um humano e um submarino é mais eficiente em mergulhar, mas isso não significa que esses veículos superam a inteligência humana. Você está confundindo um aspecto do desempenho com a inteligência humana, que é muito mais complexa, disse Wachter. Além disso, a origem dos testes de QI, que alguns historiadores remontam à eugenia, uma teoria científica amplamente desacreditada, levanta questões sobre a validade desses testes. Para ter um bom desempenho em um teste de QI, o candidato precisa ter uma memória de trabalho forte e um conhecimento das normas culturais ocidentais, o que pode criar viés. Um psicólogo chegou a descrever os testes de QI como modelos mecânicos ideologicamente corruptíveis da inteligência. Os críticos argumentam que o desempenho de um modelo em um teste de QI pode revelar mais sobre as falhas do teste do que sobre o desempenho do modelo em si. Os Keyes, candidato a doutorado na Universidade de Washington, que estuda IA ética, comentou que esses testes são bastante fáceis de manipular se você tiver uma quantidade praticamente infinita de memória e paciência. Ele também observou que os testes de QI são uma maneira limitada de medir a cognição, a consciência e a inteligência, algo que já sabemos desde antes da invenção do computador digital. Os modelos de IA podem ter uma vantagem injusta nos testes de QI, uma vez que possuem enormes quantidades de memória e conhecimento internalizado. Muitas vezes, esses modelos são treinados com dados da web pública, que estão repletos de perguntas retiradas de testes de QI. Mike Cook, pesquisador do King's College London, especializado em IA, afirmou que os testes tendem a repetir padrões muito semelhantes. Uma maneira infalível de aumentar seu QI é praticar fazendo testes de QI, que é essencialmente o que cada modelo tem feito. Ele acrescentou que, ao aprender algo, nosso cérebro não recebe essa informação com clareza perfeita, como acontece com a IA, que pode processar dados sem perda de sinal. Em última análise, Cook destacou que os testes de QI, por mais tendenciosos que sejam, foram projetados para humanos, com o objetivo de avaliar habilidades gerais de resolução de problemas. Eles não são adequados para tecnologias que abordam a resolução de problemas de maneira muito diferente da humana. Ele fez uma comparação interessante. Um corvo pode ser capaz de usar uma ferramenta para recuperar uma iguaria de uma caixa, mas isso não significa que ele pode se inscrever em Harvard. Quando resolvemos um problema matemático, nosso cérebro lida com muitas outras coisas, como a capacidade de ler as palavras corretamente ou distrações cotidianas, algo que a IA não enfrenta. A discussão em torno do uso do QI como medida de inteligência para a IA revela a necessidade urgente de desenvolver testes mais adequados para avaliar essas tecnologias. Heidi Clough, cientista-chefe de IA no iNow Institute, comentou que,
Ao longo da história da computação, não comparamos as habilidades computacionais com as humanas, precisamente porque a natureza da computação sempre permitiu que os sistemas realizassem tarefas além da capacidade humana. A comparação direta do desempenho dos sistemas com as habilidades humanas é uma ideia recente e polêmica, cercada por controvérsias sobre os critérios de avaliação da IA.